Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Hoje nós vamos falar sobre a revista Quebrando o Silêncio. Será que estamos dando o sonido certo? Logo mais iniciamos com uma oração. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido, perdoa-nos por nossas falhas e pecados, livre-nos de todos os males, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, já vou colocar logo de cara aqui. Você vai ver que assim é extremamente importante que nós tenhamos coragem de falar aquilo que precisa ser falado diante das injustiças, da violência que existe no mundo. E eu creio que nenhum de nós vai questionar isso, não é? Então vamos lá ver alguns pontos que você vai ter a oportunidade aí de ver na sua casa, né? De ler. É gratuito na internet, tá? Ó, Quebrando Silêncio 2020, tá? Pelo menos é o que aparece aqui para mim, ó. Revista Quebrando Silêncio 2020. Tá ok? Então você pode ler lá, né? Reflexões importantes, mas vamos ver algumas coisas aqui. Aqui fala da importância de conscientizar as crianças, né? Fazer com que as pessoas sejam felizes e satisfatórias nas suas relações, umas com as outras. Nós temos, por exemplo, a religião oprime ou liberta? E aí você vai ter a colocação aqui, é importante ver como Jesus tratava as pessoas, né? Muito bom. E aí você tem a primeira afirmação genérica. Muito do que consideramos ser homem e mulher não é natural ou normal, mas uma construção social. Precisamos de sociedades que reconheçam que homens e mulheres têm o mesmo valor. Então, reconhecer que homens e mulheres têm o mesmo valor. Bom, então, o primeiro ponto, se homens e mulheres têm o mesmo valor, ao quebrar o silêncio, nós devemos considerar que homens e mulheres também sofrem violência, concorda? Então, é assim, eu não sei quantas quebrando o silêncio foram dedicados à violência cometida contra homens, né? Se você considerar a quantidade de homicídios, por exemplo, que existe no país, né? Percentual de homens que sofrem homicídio no Brasil. Então vamos lá. Ó, dados de 2010, 91,4% eram homens. Assim, eu não sei se já houve o quebrando o silêncio no sentido de já ajudar a diminuir a violência contra os homens também. Você já viu? Não sei, né? Tá? Aí tem a questão da cor aqui, né? A gente não vai entrar nesse mérito no momento, mas porque os homens são responsáveis por 95% dos homicídios no mundo? Então, assim, será que pelo fato de homens cometerem esse tipo de crime contra homens, então ninguém se preocupa em quebrar o silêncio com relação a isso, né? Então, será que... vamos ver, né? Então, assim, é importante que, partindo da própria premissa que foi colocada na revista, então, acho que todos deveriam, né? Homens são as principais vítimas de violência no Brasil, né? Revista Exame. Homens sofrem mais agressão do que mulheres. Em 2005, esse percentual era de 92%. 92% dos homicídios eram masculinos. Considerando que as mulheres que sofrem violência são abertamente incentivadas a denunciar, argumenta, aí tem aqui a questão do Wikipedia, que você pode olhar também. Vamos lá. No Brasil, vamos pegar aqui 2022, tá? Aqui eles não falam do percentual, né? Jus Brasil, 91,4% são homens, é aquela taxa anterior, né? Vamos ver aqui se tem alguma coisa nesse sentido, né? Aceitar. Então vamos lá. Taxa de homicídios de homens por 100 mil habitantes em 2020, tá? Então vamos lá. Homem
é, 41 para 100 mil, né? 41,6 para 100 mil, por exemplo, né? Que é o branco. Preto e pardo, aí quando você soma os dois, dá 200 e tantos, né, para 100 mil habitantes, né? 230, né? 230,9 mais ou menos, para 100 mil habitantes, né? Quando você soma os dois, né? E veja que nessa pesquisa, para se considerar um número muito maior deles, dos pretos e pardos em relação aos brancos, eles consideram pretos e pardos, correto? Então, existe um percentual grande dessa população, mas que não justificaria esse número. No entanto, pretos e pardos é uma quantidade grande, né? IBGE, vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui. Se você pegar pelo IPE aqui, né, taxa de homicídios e tal, é mais ou menos aquilo que a gente já viu, né? Ó, 2016, aí você vai pegar aqui o número de homicídios, né? Por 100 mil habitantes. É alto, né? E aí eles não colocam aqui os metadados, mas aqui o percentual você vai ver que não vai sair muito disso, tá? O percentual inclusive no IPEA, eles colocam lá que a maioria o percentual das pessoas que falecem é de homens. Então, homens e mulheres têm o mesmo valor, então a vida de todos deveriam ser consideradas no Quebrando o Silêncio, por exemplo, né? Então, nós temos que ver se o Sonido está sendo nesse sentido, de lutar contra a violência contra todo tipo de pessoa. Se os homens, sem cantadas e medo, a pesquisa que dá suporte à campanha Chega de Fio-Fio, realizada entre 8 mil participantes, e aí você vai lá no Chega de Fio-Fio, nessa pesquisa, e aí você vai ler aqui, ó. Tendo como campo empírico a campanha brasileira cyberfeminista, Chega de Fio-Fio. E lá para cima também fala, né? Um projeto feminista que tem a missão de empoderar mulheres. Feminista. E aí, se você quiser, você pode ler, você pode ver, se você pesquisar a campanha Fio-Fio, você vai ver que o discurso na internet é muito parecido. Agora, se você quiser ouvir um pouco sobre o feminismo, por exemplo, você pode ler esse livro, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campagnolo, e você vai ter uma visão um pouco diferente sobre o que é isso. E aí você vai ter a oportunidade de comparar. Então, veja, uma igreja tradicional, ao invés de fazer uma discussão ampla sobre assuntos e buscar ouvir os dois lados e estabelecer a questão, né? Eu nunca mexi com mulher, nunca fiquei dando cantada, assovio, nada disso e não tenho interesse em fazer isso. Agora, você chegar ao ponto de dizer que uma pessoa, por exemplo, assoviar para uma mulher e você classificar isso como um assédio público, como eles fizeram, é um exagero. É evidentemente, perdão, é evidentemente um exagero. Então veja, nós estamos vendo aqui que não está sendo dado o sonido certo ao falar dos assuntos, né? Acho que todos têm que ser tudo tem que ser colocado, tem que ser estabelecido, né? Se os homens não sabiam, né, e de repente passaram a saber, vindo de uma fonte realmente fidedigna, né? Nós precisaríamos pesquisar, né? Posteriormente eu posso pesquisar, né, a análise desses dados aí, mas depois de descobrir uma exposição ampla, séria, né, a fonte, qual foi a motivação, quem foi pesquisado, o que realmente foi feito, qual foi o conjunto universo da pesquisa, qual foi o ambiente que foi feita a pesquisa, aí a gente poderia, mas assim, no mínimo, uma igreja tradicional, e ela vê que a pesquisa deu suporte a uma campanha baseada num grupo desse sentido, já é uma preocupação para nós, se realmente a coisa está realmente sendo tratada da forma correta, né? Uma coisa é você dizer, olha, homens, as mulheres não gostam disso. Ok, as mulheres não gostam. Outra coisa é você taxar todos os tipos de fala com essa palavra, que é extremamente pesada. Assédio público, assédio sexual público.
Então, veja. E aí ele fala assim, o que caracteriza o assédio é a investida sem consentimento, gerando assim constrangimento. Então, quer dizer, se uma mulher passar na rua e falar, mexam comigo, então pode. Então, assim, o que exatamente é caracterizado, né? O ponto é que a cantada é diferente de oferecer um elogio e conversar de modo interessante e respeitoso. Mas quem vai definir isso? Se o cara dá um assovio, demonstrando que ele tem interesse pela mulher, sem o fato dela ser consentimento, é chamado de assédio, então que tipo de elogio ele vai se sentir seguro em fazer? Nenhum. Porque um assovio, uma coisa é você usar a palavra de baixo, né, palavrões e ofensas, outra é você dar um assovio, por exemplo. Então, veja que existe uma motivação por trás disso que tem que ser estudada. Né? Aí nós podemos chegar a conclusões boas ou ruins, mas assim, essa não é a forma de você colocar dados para as pessoas, principalmente numa questão tão séria, né? Então, assim, nunca fiquei assoviando para ninguém, assim, não tem interesse em fazer isso, mas dizer que uma pessoa que faz isso, classificar isso no mesmo molde de uma pessoa que de repente persiga uma mulher, faça algum mal para ela, é um evidente exagero. Então, já não foi, o sonido aqui já não foi certo, né? Então, o ponto é que a cantada, entre aspas, é diferente de oferecer um elogio e conversar de modo interessante e respeitoso. O que é conversar de modo interessante e respeitoso? Se você não pode elogiar a aparência. Você está bonita. E ela fala assim, por que você me chamou de bonita? Né? Isso é, né, você vai conversar com uma mulher e de repente fala, nossa, você é uma moça bonita, etc. Está no ambiente público, né? Está no ambiente que tem um monte de gente e você dizer que isso é um assédio público. Então, veja que é assim, essa é uma preocupação que eu sempre tive com assim, formas genéricas de você tratar um assunto. Né? Então, assim, a gente tem que dar o sonido para as coisas sim, mas tem que ser o sonido certo. E aí fala dos casos de violência, né? E é importante falar sobre a questão da violência, né? Os números alarmantes de violência que ocorrem, né? Desses casos, 60% das vítimas não denunciaram o agressor porque dependiam financeiramente dele. Assim, não denunciaram por um tempo, passaram a denunciar depois. A violência familiar de gênero também tem cor. Segundo o Atlas da Violência de 2019, 66% das mulheres assassinadas em 2017 eram negras. E aí, veja, não basta você falar da questão de gênero, você tem que falar de cor. 66% das mulheres são negras. Quando eles falam negras aqui, e a gente vai para a pesquisa, por exemplo, vai para as pesquisas, a gente vê que eles diferenciam entre branco, preto e pardo. Estava tudo aqui nesse grupo, né? Porque nós temos, veja só, preto e pardo, aqui está separado entre preto e pardo, correto? Educa e IBGE. Se você pegar a população parda e a população negra e juntar, dá 55,7%. Né? Isso basicamente, então, se você arredondar, você tem basicamente uma proporção de 6 para 4 aqui. Quando você pega aqui 2017, uma população de praticamente 60% de pretos e pardos, né? Aí você vai no IPEA aqui, por exemplo, né? Na taxa de homicídios, né? E aí você vai comparar lá, né? A questão de raça, cor, né? Negras e não negras. Veja, aqui ele está separando o quê? Negras e não negras. Ponto. 2007 e 2017. Então, pardas eu não vou considerar como não negras, né? Então, pardas eu vou considerar aqui que sejam as negras, né? Estejam entre as negras aqui. Então, quando você considera isso, se você considerar a população do Brasil, né? Dados de violência aqui no Brasil, né? Que eles falam daqui dos tipos de violência, né? Aqui numa outra pesquisa também, violência contra a mulher, que são dados do IPEA, né? Vou colocar aqui para você ver. Violência contra a mulher. Cíntia Liara Ingel, tá? E aí você digita aqui o termo negras, tá? Ó, 44% brancas, 56% negras, tá? Nessa pesquisa que foi feita aqui. Então veja, 56% negra, 44% branca, se você considerar a população de 51% negros,
e 44% brancos, né? Está equivalente. Né? A proporção aqui está em praticamente 6 para 4. Ó, 56, 44, a proporção aqui está em praticamente 6 para 4. Se você colocar aqui 39% branco, 61% negro, a proporção está em 6 para 4, ok? 60%, 40%. 60% em relação a negros e pardos e 40% em relação a brancos. Pelo menos a princípio é o que dá a entender aqui. Quando você vai para população, por exemplo, 2017, 55,7% pretos e pardos. Então, veja, não é lógico que deve se perguntar por que existe essa maioria, ela está dentro de uma margem que não é porque a população é metade de uma cor, metade de outra, que vai ser tudo metade, né? Então, veja, mas você chegar ao ponto de dizer que a violência tem cor, por causa desse percentual aqui, que a revista colocou, também é uma forma de não tratar o assunto de forma aprofundada. Você desconsidera a população, o percentual da população, você desconsidera que o percentual da população está próximo disso, e que, portanto, é muito temerário, pelo menos, você falar desse tipo de colocação. E outra, veja só, vítima de agressão por sexo e raça-cor, 2009. Homens agredidos, 1.447.694. Mulheres, 1.082.000. Os homens aqui, vamos colocar aqui pelo menos 30%, ou praticamente 30% a mais que mulheres, quando você pega essa parte do gráfico, por exemplo. E eu pergunto, alguém está tratando desse assunto? Né? Então, veja que aqui a gente já começa a ter algumas preocupações. Né? Ó, população agredida por pessoa desconhecida. Quando você pega a população agredida por pessoa desconhecida, em todas as regiões aqui, ó, mapa da violência 2015, em todas as regiões, norte, nordeste, em todas as regiões, os homens são bem mais que as mulheres. E eu pergunto, alguém está tratando dessa situação? O centro-oeste, que é um pouquinho mais, que é mais equilibrado aqui, né? Só que quando você considera que tem mais mulheres que homens, você vê, então, assim, isso não é tão tratado, então você não vê tanta preocupação. Então, assim, se a gente vai lidar de falar, de quebrar o silêncio contra a violência, só que as pessoas não deveriam saber esse tipo de informação também. Aí, quando você fala por pessoa conhecida, aí muda a figura. Ora, os homens, principalmente pelo fato das mulheres sofrer violência por pessoa conhecida, então, assim, mais fácil de denunciar, menos difícil, né? Denunciar porque você está lidando com quem você conhece. Você sabe, de repente, de onde provém, quem é família, etc. Mas e aqui? Né? Em nenhum caso é justificável. Obviamente que em todos os casos devem ser denunciados. A questão é, nós estamos tratando homens e mulheres com a mesma dignidade, com os mesmos direitos? Nós estamos denunciando, nós estamos quebrando o silêncio em favor de todos com a mesma ênfase? Se eu considerar esse dado aqui, mapa da violência 2015, olha só, 2.550.000 homens contra 2.053.000 mulheres. Quer dizer, está sendo dado o sonido certo para o quebrando o silêncio? E quando você fala de cor, né? Veja, quando você coloca essa informação, a violência familiar não tem, além de gênero, também tem cor. Para quem não conhece, para quem não sabe analisar números, por exemplo, e não tem nenhuma... Né, eu aqui, olhando de forma assim, leiga, vamos dizer assim, eu vejo que, peraí, não é bem assim. Dá a impressão que você tem o quê? Quando você vai lá e olha, né? Você olha a informação dada aqui. Peraí. Mas se você separar a população só em brancos e negros, olha, negros e não negras, então eu estou considerando aqui que os pardos estão entre os negros, né? Entre a população negra. Quer dizer, será que está sendo dado o devido tratamento quando eu considero o percentual de negros no Brasil? Né? Está realmente sendo dado a devida consideração do percentual dessas pessoas, né? Ó, homens negros, a maior incidência desse tipo de violência se dá entre mulheres negras, seguido por homens negros, mulheres brancas e homens brancos. E aí, quando você vai olhar aqui na tabela, olha,
Você vai olhar essa tabela aqui, ó, 11,34, ó, total de vítimas, homens e mulheres, 13,07, 13,42. Afirmaram ter sido vítima de pelo menos uma ameaça ou agressão por sexo, raça, cor nos últimos 12 meses. Então, quando você olha aqui homens e mulheres, está proporcional um com o outro, né? Quando você vai olhar aqui homens e mulheres brancas, 11,34, homens e mulheres negros, você está considerando que você só está separando entre branco e negro, e eu vou considerar aqui que aqui está sendo incluído, ó, branco, negro, branco, negro. Aqui tá, eu estou considerando que aqui está sendo incluído o quê? Nos negros, pretos e pardos, né? E aqui os outros, que não são, né? Então, veja, se a consideração está sendo feita dessa forma, em separar em apenas brancos e negros, essa proporção aqui de 66%, ela não quer dizer que a violência tem cor, que está sendo feita uma violência proposital, alguma coisa nesse sentido em relação à cor. Então, para mim, não foi o sonido certo dado. Então, quem preparou isso aqui, né, Jéssica Manfrim, no caso, quem preparou isso aqui, a meu ver, não deu a devida atenção em relação à questão de número para fazer esse tipo de afirmação, tá? E a gente tem que abominar todo tipo de violência, sim, tem que ter preocupação, principalmente a questão da violência física, não é? Agora, a gente tem que ter cuidado com os dados que a gente coloca nas coisas, né? Reconhecimento profissional, né? Você pode pesquisar também aí quais foram as motivações para, né, o aumento de trabalho, qual foi a questão histórica da questão do aumento do trabalho da mulher, que tem o direito sim de trabalhar, que tem capacidade sim para trabalhar, mas quando você vai para o aspecto histórico, e você considera o aspecto histórico, eu vou pedir para que você pesquise, aí você vai ver como é que as coisas realmente existem, né? Existe até a questão de, se você for olhar aqui, né, que nem tudo são flores, como as pessoas muitas vezes colocam, tá? Atualmente, 56% delas estão no mercado de trabalho e representam 57% dos que cursam ensino superior do país. Não há nada biológico ou genético que indique superioridade do homem em relação à mulher. Então, ela coloca aqui, olha, as mulheres, no momento que elas estão indo para o mercado de trabalho, elas estão conseguindo se colocar, olha quantas estão no mercado de trabalho, 56%. 57% cursam nível superior. Então, assim, tem uma quantidade muito boa de mulheres que estão ali trabalhando, né? Aí, aqui, se você quiser ler também, eu não vou ler, né, porque o tempo já está ficando. Direitos respeitados, né, a questão de ter direitos, né, combate à violência de gênero. O progresso implica conquistas legislativas, como uma lei Maria da Penha do feminicídio, além do estabelecimento de delegacias da mulher. Há muito a ser feito, as mulheres conhecem pouco a respeito da legislação que as protege. Que mulheres, né? Porque assim, com tanta divulgação, né, quem não está conhecendo? Qual é o perfil das mulheres que não estão conhecendo? Por que elas não estão conhecendo, né? A cada 20 inquéritos policiais, são concedidas 13 medidas protetivas e ocorre apenas uma condenação penal do agressor. E ainda há descrédito em relação ao testemunho da mulher agredida, né? E culpabilização da vítima. E assim, eu pergunto, assim, de onde se tirou essa informação que há o descrédito em relação ao testemunho da mulher agredida e culpabilização da vítima? De onde se concluiu que existe o descrédito em relação ao testemunho da mulher? Quem está desacreditando o testemunho da mulher? De onde foi tirada essa informação, né? Então, seria importante a gente pesquisar, né? Responsabilização dos agressores, né? Tem aqui um material isso aqui veio do Imagine, isso, o projeto inclui medidas, né? Porque assim, de onde se tirou que de cada 20 inquéritos, só uma pessoa é punida, em que aspecto? A pessoa foi identificada, ela não foi punida porque ela não foi mais encontrada, né? De onde se concluiu, né? Por que os casos estão sendo arquivados? Tá? Veja que, mais uma vez, os dados estão sendo simplesmente jogados aqui, porque, veja, a cada 20 inquéritos policiais abertos são concedidas 13 medidas protetivas. Isso dá 65% de medida protetiva. E muitas vezes a medida protetiva, na maioria das vezes, eu pelo menos desconheço casos de medida protetiva em que a outra parte seja ouvida.
A cada 20 inquéritos policiais abertos no Brasil, 65% resultam em medida protetiva. 20 para 13 é 65%. Né? Agora, por que ocorre apenas uma condenação penal? De onde se tirou essa informação, né, que a cada 20 inquéritos, apenas uma condenação penal? Qual é o motivo? O motivo é pelo quê? Porque o réu está sendo absolvido, não tem prova, não tem elemento suficiente? O que será que acontece, né? Enfrentamento da violência doméstica, né, o Poder Judiciário, né, material do CNJ, vou até salvar aqui para pesquisa posterior, não é? Então, isso é do CNJ, né? Ó, tipos de juízes e suas atuações, espaço físico disponíveis, acessibilidade, força de trabalho, medidas protetivas de urgência, dinâmica das audiências, interação, experiência, né? Então, tudo isso é bom a gente pesquisar, né? Condenações por violência doméstica. Ministério Público de Goiânia. Nos casos, é possível a fixação de valor mínimo de indenização, né? Evolução legislativa. Não tem aqui também. Então, posteriormente eu pesquiso aqui a questão essa questão de numérica aí que eles colocaram, né? Porque é importante, né? Eu não sei de onde foi tirada essa informação. Quebrando o Silêncio 2020, né? Então, é basicamente aqui Seria importante ver, né? Por exemplo, de onde se tirou essa informação? Qual é a fonte dessa informação? Né? É difícil quando a pessoa coloca uma informação numa revista, por exemplo, e não coloca a fonte, né? Mas se você colocar ali 13 medidas protetivas, quer dizer, não faz sentido você usar isso no sentido para defender que há descrédito em relação ao testemunho da mulher e culpabilização da vítima. Que é justamente o contrário. O fato de serem concedidas 13 medida protetiva, por exemplo, a mulher vai lá e ela fala que está sendo ameaçada, está sendo agredida, e aí ela pede uma medida protetiva, afastamento da pessoa do lar. Então o homem sai da casa, por exemplo, no caso de um homem agredindo uma mulher, ou ameaçando, é o caso de sair da casa, é o caso de ter que se afastar dela 100 metros, 200 metros, 500 metros, não poder se comunicar com a mulher, etc. Então, assim, isso é o contrário de dizer que há um descrédito em relação ao testemunho da mulher, pelo menos em termos de justiça. Judiciário, né? Do judiciário. Agora, descrédito de quem, né? Que pelo contrário, né? A palavra, vamos colocar aqui, ó. Palavra da mulher na violência doméstica. Relevância da palavra da vítima. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica familiar, os quais geralmente ocorrem de forma... Tribunal de Justiça da Distrito Federal. A palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes cometidos no contexto de violência doméstica, porque esses crimes quase sempre ocorrem longe da presença de testemunhas. A palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelo depoimento de testemunhas compatíveis com o da vítima. Então, veja, tem especial relevância, valor probatório, jurisprudência desta Corte, STJ, é assente no sentido de, se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Princípio do indúbio pro réu, existência nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial relevância, notadamente porque praticado sem a presença de testemunhas. Contudo, faz necessário que a palavra esteja em consonância com os demais elementos da prova, especialmente na hipótese, uma vez que o fato suposto da ameaça teria ocorrido em local público. Uma vez isolada do contexto probatório e havendo dúvida razoável, aplica-se o princípio do indúbio pro réu. Quer dizer, no caso da dúvida, você dá preferência para o réu para não condenar o inocente. Então, veja, a Lei Maria da Penha trouxe garantias e proteções para as mulheres vítimas, né? A palavra da vítima tem especial relevância. Então, assim, de onde que se tirou essa informação de que ainda há descrédito em relação ao testemunho da mulher? E culpabilização da vítima. Culpabilização por quem? Quem está culpando
As mulheres, 55, tal, né? Fontes, Atlas da Violência, IPEA, Mulheres e Cantados, Uma Relação de Medo, artigo da revista Fórum. Chega de Fio-Fio, Estado da Pesquisa, cartilha da campanha, em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Mapa online para denúncia de assédio. Mapa da Violência de Gênero, Mulheres e Sexualidade do Brasil Colônia. Mulher e Violência Doméstica e tal. Então aqui é basicamente as informações, né? De onde se tirou, né? Verbete Feminismo, a poucos passos da igualdade, artigo de Sabrina Brito, na Veja, de 2019, Verbete Feminismo, no Dicionário de Conceitos Históricos, né? Então a pessoa pega o verbete muitas vezes e se esquece de olhar se o movimento ele está de acordo com o verbete, o que realmente está sendo. Então, assim, faltou, assim, pegou até informações relevantes e assim, mas as conclusões são temerárias, né? A questão de você classificar tudo como assédio é temerário, tá? E causa uma insegurança, obviamente, na população masculina, né? E até mesmo quem não mexe, quem não assovia, tal, fica até preocupado em dar um elogio e saber assim, quando o elogio vai ser considerado interessante e respeitoso e quando a mulher vai deixar de considerar, porque isso aqui foi ouvido a palavra da mulher para considerar que era um assédio. Então isso aqui também, então quer dizer, os homens eu creio que precisaria haver uma pesquisa para saber que tipo de elogio que o homem pode fazer, né? Porque fica uma situação complicada, né? A associação aqui com a questão da cor, que assim, para mim foi uma análise não das mais felizes sobre o percentual. Vozes silenciosas, aí você pode continuar a ler a revista aqui, tá? A respeito da questão da importância, né? Como proteger, violência em dados, né? Atlas da Violência 2018, como protegê-las, né? Então você pode aqui, pontos que você pode achar possivelmente muito importantes, né? Que a necessidade, né? 20% dos homicídios são cometidos por familiares. 64% desses crimes têm como vítimas mulheres. E 82%, quando cometidos por parceiros íntimos, têm as mulheres como vítimas. Então, assim, essa jogada de dados é perigosa. Então, 20% dos homicídios são cometidos por familiares, ok. 1 em cada 5, ou 10 em cada 50, né? 20 em cada 100. 64% tem como vítima mulher. Só que 64% desses 20%, tá? Então, ou seja, isso dá 12,8% do total de homicídios. 12,8% do total de homicídios. E 82% desse, quando cometidos por parceiros íntimos, tem as mulheres como vítimas. Quando cometidos por parceiros... Quantos desses crimes são cometidos por parceiros íntimos? Porque também não está especificado aqui. Ok? Não está especificado aqui quantos daqui são parceiros íntimos. Porque ele fala, 82% desses, quando cometidos por parceiros, tem as mulheres como vítimas. Então, tudo isso tem que ser analisado. Tá? Em 75% dos casos, o assassino era um membro da família. Então, óbvio que tem que haver uma preocupação, principalmente quando a família está sendo cada vez mais menosprezada, né? Conceito familiar, questionada, a relação de pai e mãe. Então, tudo isso tem que ser considerado. Tá? Mas, assim, é óbvio que todo tipo de violência deve ser combatido. Tá? Então, você pode continuar a ler essa revista aqui. Essa revista foi de 2020. Tá? Agora, aí nós temos aqui Quebrando o Silêncio, Parto Anormal, que é a mais recente, né? A revista 2023, né? Abuso e maus tratos na maternidade. Então, assim, a importância da vida, né? Proteção a quem gera uma vida. Muito importante você... a questão de você informar a mulher do que ela pode fazer quando ela engravidar para evitar interrupções desnecessárias, né, da gravidez. Então, o problema diz respeito a maus tratos, físico, psicológico, xingamentos, negligência. Então, aqui você já tem uma coisa mais assim, a questão do parto, a questão de valorizar a vida, né? Então, homens e mulheres aqui podem e devem se unir nesse sentido, né? Então, aqui, educadora e coordenadora, né,
da ação na América do Sul. Poder de escolha. Trazer uma criança ao mundo envolve situações e pessoas, porém a mãe é a protagonista. Se a equipe médica não respeita os desejos e necessidades dela no momento do parto, ocorre a violência obstétrica. Então, assim, eu entendi quando eu li aqui o assunto aqui no contexto, mas assim, se a equipe médica não respeita os desejos, que desejos? Uma coisa é respeitar as necessidades. Agora, que desejos que eles têm que respeitar? Porque existe um aspecto técnico. Quando você vai fazer o parto de uma pessoa, né? Então, assim, se você colocar como nas necessidades, por exemplo, existe a necessidade de se fazer um parto cesariana, né? Ou não? Porque às vezes a mulher pode não desejar ter um parto cesariana e ser necessário, ou vice-versa, ela desejar ter um parto. Vamos reformular. Ela pode desejar ter um parto normal e não ser possível, ter que ser uma cesariana. Ou ela deseja ter que seja cesariana, mas assim, não há necessidade, pode ser normal. Como que você vai considerar? Vai dar prioridade ao desejo, ou à necessidade, à condição? Vai ser um aspecto técnico, vai ser subjetivo, né? Porém, a mãe é a protagonista, né? A mãe é a protagonista, mas não é mãe e pai? Essa criança tem um pai também, né? Então, assim, não seria o casal é protagonista? Então, a gente começa a ver aqui algumas, né? Ocorrência desse tipo tem ampliado o debate sobre algumas práticas utilizadas nos centros de obstetrícia. É o caso das cesarianas, e realmente existe uma preocupação aí, né, em relação ao uso de cesarianas muitas vezes sem necessidade, né? Isso vai ser discutido nessa revista, e seria importante que se você tiver acesso, você poder ler isso, né? Mas assim, a gente vai vendo assim como as coisas vão sendo construídas, e assim, não é um casal, não é a igualdade, não é no reino de Deus homens e mulheres juntos na cruz, não é? Cadê? Né? Qual seria a equipe ideal para assistir uma mulher no processo de parto? O melhor é que o profissional não precisa fazer nada. Mas se o profissional não precisa fazer nada, para que precisa de profissional? Então, assim, ele vai acompanhar, ele precisa fazer alguma coisa. Ele precisa observar, ele precisa anotar, ele precisa verificar o que vai ser necessário, né? Então, mas assim, uma força de expressão, tudo bem, né? E aí, veja, aqui, trazer uma criança, a mãe é a protagonista. Aí não existe, o casal, por que não foi colocado? O casal é protagonista. Agora, na hora das responsabilidades compartilhadas. Pais e mães precisam apoiar-se mutuamente para tornar a chegada de um filho mais leve e feliz. Olha, pais e mães precisam se apoiar mutuamente, mas a mãe que é a protagonista. Mas peraí, como assim a mãe é a protagonista? Não deveria ser o pai e a mãe? Né? Os protagonistas, né? Na situação? Porque se eles vão se apoiar mutuamente, se eles vão trabalhar juntos para isso, né? Então é uma coisa assim que a gente começa a ficar meio... Vamos ver aqui. Então, apoiar nas tarefas de casa, no exemplo, aos olhos de um filho, os exemplos dos pais têm um peso muito importante, mesmo que esteja em uma idade em que não compreenda totalmente o significado das palavras, aquilo que fazem, a forma como tratam as outras pessoas, ajuda a moldar o caráter. Então, mas isso não significa aumentar o protagonismo do homem, né? Ele vai ser melhor nas tarefas de casa, no exemplo, nas finanças, né? Controlar como será o funcionamento do lar, o que vai acontecer, educação do filho, não é? Tempo de qualidade, formação dos valores espirituais. Por que quando se fala, por exemplo, do homem como protagonista, existe uma carga tão negativa? E quando se fala da mulher como protagonista, a coisa é colocada de uma forma tão tranquila, né? Então, assim, quem realmente quer lutar pela igualdade, esse tipo de coisa tem que fazer sentido, tem que ser colocado de forma bastante... Né? A chegada de um filho é um momento único, esperado pela maioria dos casais, e tomara a Deus que continue sendo assim, né? A ginecologista e obstetra do Hospital Adventista de São Paulo, Stefane Gomes, afirma que a violação pode partir de qualquer profissional e abranger falhas estruturais no sistema de saúde de clínicas hospitais. Marceli Santos, pseudônimo, foi vítima
Eu fico me perguntando assim, você viu algum homem fazer algum artigo desses aqui? Então, você olhou naquela revista lá, né? Então, aqui, ó, aqui nós temos Jefferson Paradelo. Então, aí você vê aqui, ó, quem fez esse artigo aqui? Viviane Silva, a mulher é protagonista. Jefferson Paradelo, pais e mães precisam apoiar-se mutuamente. Então, será que isso não ajuda, né? Conversar com os homens a respeito de para ao se estabelecer as coisas. Aí você tem Sonho ou Pesadelo, Charlize Alves, né? Se você pegar essa revista, por exemplo, aqui, né, que nós vimos aqui, né? Eu não sei se ela tem, acho que ela não tem aqui, ó. Aqui, editorial, entrevista, imagine, seja homem, né? Eles não colocam aqui quem fez, né? Mas se você colocar aqui, mulher, 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 é, a prova do tempo, tal, religião, seja homem, mulher também, né? Olha aqui, a mulher, mulher, além do que se vê, mulher. Então, veja só. Então, quando que os homens são chamados para participar dessa conversa? Para colocar suas posições também, analisar estatisticamente as coisas, né? Então, aqui mais uma mulher, Charlize Alves. Tudo bem, né? Alguns países da América do Sul possuem leis federais que tipificam a violência obstétrica e é importante, né, que a gente lute, porque assim, já que a gente está falando da importância da vida, né, que a mulher seja bem tratada quando ela vai ter filho, né? Evidente, filho, filha, né? Evidentemente. Questão da prevenção, visite o hospital, escolha bem o pré-natalista, defina o caráter com a equipe do pré-natal, seu plano de parto, conheça suas patologias. Então, veja, aqui nós já temos informações mais objetivas, né? Mantenha-se saudável, tenha sempre um acompanhante, questão do parto humanizado, né? Respeitar o processo natural, isso é muito bom, né? Direitos da mãe, tipos de violência obstétrica, né? Escolher uma pessoa da confiança para acompanhar, ter o bebê ao seu lado, estar informado sobre a evolução do parto, não submeter a exame ou intervenção cujo objetivo seja pesquisa, ter um parto que respeite os tempos biológicos e psicológicos, estar informadas. Então, tudo muito bom nesse aspecto. Então, aqui a gente já viu menos, pelo menos aparentemente menos, aspectos mais assim polêmicos, vamos dizer assim, né? Ao se tornarem mães, as mulheres passam por uma transformação radical graças às ondas hormonais. O cérebro muda durante a gravidez, né? De acordo com um artigo da Nature Neuroscience, parte da razão para isso é um processo de poda sináptica do cérebro. Ele interrompe a função de áreas que não precisa mais para construir as áreas que agora são cruciais para proteger e cuidar do bebê. Não comemore alguns aspectos e chaves. Né? A última coisa que a mãe precisa é ser comparada com outras mães. Quando tive meu bebê, não fazer o que você está fazendo. Sou totalmente desnecessária. Bom, totalmente desnecessária, mas e se a mãe estiver fumando, bebendo? É claro que é necessário. É lógico que assim, eu não vou falar isso para todo e qualquer tipo de coisa, mas dizer que são totalmente desnecessárias, né? Se uma pessoa não estiver cuidando adequadamente, se tratando adequadamente no seu processo, então por que não comparar? Falar, olha, não é, ou mesmo que você não compare diretamente com outra mulher, falar, geralmente uma mulher precisa agir assim, assim, assim para, quer dizer, comparar uma situação que deve ser feita com uma situação que não está sendo feita, né? Então, eu acho que não é por aí também não. Comemore pequenas vitórias. Se a mãe conseguiu fazer o bebê dormir sem problemas, comemore. Isso realmente a gente tem que comemorar mesmo. Os bebês não podem elogiar suas mães por fazê-lo dormir ou amamentá-los, mas você pode. Então é super importante a gente elogiar com certeza. Escute, é muito comum que devido a todo esse turbilhão hormonal, haja momentos que ela se sinta só, culpada, né? E assim, então ela obviamente ela merece elogios, consolo, auxílio, né? Agora, se for necessário uma repreensão, inclusive por comparação, eu não creio que seja totalmente desnecessário, não. É lógico que você tem que considerar
as limitações, você tem que considerar a sensibilidade. Agora, se a mulher tiver, de repente, grávida e estiver agindo como se não estivesse, se arriscando em riscos desnecessários, então eu acho que poderia ter sido assim, mais trabalhado esse aspecto, né? Mas com certeza é importante todo esse tipo de cuidado. Paradoxos da maternidade. Transformação da realidade. A mudança é tão radical que faz a maior parte das mulheres viva ao mesmo tempo uma experiência sublime e apavorante. Né? De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a prevalência de transtornos depressivos relacionados ao pós-parto em países em desenvolvimento é em média 19,8%. Alto, né? 10 a 20% das mulheres desenvolvem transtornos, e aí tem que ser bem estudado por que isso está acontecendo, né? Conexão com a maternidade, e aí você pode ler também a revista. E agora eu vou finalizando aqui entrando na fase final do nosso vídeo. Aqui é o quebrando o silêncio infantil e o quebrando o silêncio teen, tá? Quebrando o silêncio teen. E depois nós vamos ver o infantil, nós vamos falar bem rápido. Então aqui, uma menina que, né, tem um namorado, etc, né? E aí estava vivendo sua vida normal, né? E aí ela ia escolher o vestido de formatura, né? Formatura de terceiro ano do ensino médio, então ela aqui 17 para 18 anos, acredito eu, né? Se eu não me engano era isso que ela aqui formando, né? Formatura do terceiro ano do ensino médio, né? E aí ela saiu com a mãe e de repente ela descobriu que ela começa a ter sintomas, ela descobre que está grávida, né? Longe dali, alguém vinha ao seu encontro, o rapazinho, né, tal. Deixa que eu atendo, deve ser o Leonardo, positivo, vamos contar para minha mãe. Trouxe o que eu te pedi, aí ele trouxe o teste, ela fez o teste, então ele apoiou ela no teste e tal, eu vou com você, vai dar tudo certo. E ela fala que está grávida, né, tal, está pensando em como falar. E ela vai e conversa, né, e aí o pai pensa no momento que é uma brincadeira, né. Quando meu pai chegou, tudo que ele fez foi chorar, me abraçar, depois nos chamou para conversar. Sinto muito, né, tal, estavam sem estrutura. Então assim, ela reconhece que foi um erro, etc. A questão aqui é que não está sendo discutidos, por exemplo, nessa aqui não está sendo discutida a questão do relacionamento antes do casamento, que seria o aspecto cristão, mas assim, creio eu que por se tratar de uma pesquisa que quer ter o alcance principalmente lá fora, que está dizendo para assim, pelo menos que a moça, né, se cuide, né, e o rapaz se previna e etc, né? Passamos horas conversando sobre o que precisa fazer, vai ter que usar o dinheiro da formatura, e aí eles decidiram que vai se casar e não vou deixá-la sozinha agora. Então ele falou isso, e aí ele começou a pensar, né, na casa dele, né, por que eu estou ganhando, o que eu estou ganhando no novo emprego não vai dar para bancar uma família agora. Poxa, logo agora tínhamos tantos planos de casar, viajar, conquistar as coisas, a gente sabia que tudo tem o seu tempo determinado, se ao menos tivéssemos esperado. Então aqui eu subentendo que estão falando para um cristão. Tudo tem o seu tempo determinado, é uma frase tipicamente bíblica, né? Então até poderia ser de repente colocado ali algo mais enfatizado, né? Então aprovados ali acho que esse aqui é o nome dela, né? Aprovados para o vestibular, né? Entre os aprovados para o vestibular, não sei se eles estão na mesma sala ou não, mas o nome dele é Leonardo, pelo que eu entendi, né? O nome dele não aparece lá nos aprovados. Aí ela resolve ter o filho e depois ela aparece sozinha aqui, né? 5 anos depois, ela está só ela com o filho aqui, né? Agora a mamãe precisa estudar e seguir em frente, etc. E aí encontram um outro caso de uma outra menina, né? Que eles falam assim, eu aprendi... No entanto, a maioria das garotas, no entanto, tentam lidar sozinhas com a gravidez, como foi o caso da Sara. E aí eles contam aqui o caso fictício, né, de uma menina e etc, né? Que ela tentou sozinha ali. Ela só tem 17 anos, está no ensino médio.
hoje ela não passa, ela não vai ter como fugir da verdade. Então, assim, o questionamento, aí a mãe descobre, dá o apoio para ela, né? Aí ela resolve ter o filho. Então, evidentemente, aqui a intenção é fazer com que, incentivar as meninas, olha, tenha a responsabilidade e no momento, caso venha acontecer, né, assim, enfrente, supere, busque apoio, né? Então aqui tem um homem aqui apoiando, um outro aqui apoiando também, né? Então aqui na parte do teen, se você olhar, né? E ela fala, e aí ela começa a falar, ó, a Bíblia está repleta de coisas falando, de textos falando sobre a necessidade de ser puro. Então assim, o incentivo a esperar, a saber esperar, né? De não ser pressionado pela sociedade, pelo, né? Porque você nunca beijou, né? Então, esse tipo de coisa que, então assim, incentivando o jovem, adolescente, pré-adolescente, a ser firme nas suas decisões, não seguir as coisas porque as pessoas estão fazendo, né? E assim você vai ter muito mais condições de trabalhar esse tipo de coisa. Então, eu acredito que no caso do Tim aqui, foi mais proveitoso, né? Aqui, se você olhar, as protagonistas foram mulheres, né? Os homens aqui, eles aparecem coadjuvantes, aí fala nos dois casos, deu a entender aqui que o rapaz primeiro falou que ia assumir, não assumiu, no outro caso nem apareceu o rapaz, nenhum. Assim, nem se cogitou a tentativa de buscar o outro rapaz também, etc. Então, assim, colocar uma realidade que possivelmente ocorra em muitos casos de gravidez na adolescência, né? Então, a menina tem que assumir e o pai acaba não assumindo, né? E aí nós vamos agora para o infantil, quebrando o silêncio infantil, a família dos sonhos. Então, eu gostaria de agora que você prestasse atenção nisso aqui, tá? Você viu, antes disso eu vou colocar aqui, você deve ter percebido que nas revistas o protagonismo é todo feminino, as mulheres é que falam todos ou a maioria dos artigos, e a fala é sempre no sentido só de focar a mulher. A violência contra a mulher, a necessidade da mulher, mesmo quando a gente vai e de repente jogou lá um dado lá sobre a questão de cor, né? Sem analisar com profundidade os dados. E agora você vai ver o quebrando o silêncio infantil, em que o protagonista agora não é a mulher, é o homem. Mas você vai ver por que o protagonista é o homem. Quebrando o silêncio infantil. Família dos sonhos. Nosso amiguinho. O pai vai conversar com o filho, vai ler a Bíblia para o filho, né? E aí, continue fazendo e tal, e aí ele está conversando com o filho, e ele fala assim, e esta foto, são seus amigos de escola? E o pai fala assim, sim, mas por muito tempo eu não fui um bom amigo, tinha muitas atitudes erradas, brigava, né? Não era gentil com as meninas, fazia de tudo para provocar, ele quando criança. Olha quem está aqui, né? Menina do volante é perigo constante, as meninas tristes com o que ele falou. Pense no que você fez, isso não é brincar, né? E aí, eles me ajudaram a ver que aquelas atitudes estavam erradas, né? Atitudes que de repente eu estava vendo ali em mulheres, em meninas, né? De tratar mal as mulheres, tratar mal as meninas. E quando eu crescer, né? Quando eu tiver filhos, eu vim pedir desculpa por tudo que eu fiz, então o menino vai lá, pede desculpa pelo que aconteceu. Então, não sei se a ideia aqui, né, você pode ler com calma depois, mas a ideia assim de que o menino, ele vai e pede desculpa pelas atitudes erradas que ele tomou, né, mas assim, ele só, né, aqui o pai é protagonista para falar de algo negativo. E aí ele fala, pai, agora que você deixou de ser um menino mau, etc., você se tornou o melhor pai do mundo, né? E aí aparece a mãe, né? E conversa, etc., né? E aí eu penso assim, poderia ter enfatizado a história de um bom pai sem necessariamente falar do aspecto pegar justamente para falar de um aspecto negativo e só do pai, né? É mais ou menos assim, só o pai que tem defeito. Então assim, como você vai conscientizar? Você vai conscientizar crianças que vão ler essa revista.
E aí você pega justamente a história de um pai que foi uma criança ruim, que tratou mal as pessoas, que tratava mal as meninas. E o oposto, será que não acontece? Né? Meninas que tratem mal meninos, né? Eu estava conversando com a minha irmã, por exemplo, semana passada, retrasada, e ela disse que meu sobrinho teve que proteger, junto com os colegas dele, um amiguinho dele que é estudioso, né? Ele é bem centrado na escola, tudo, e ele é bem, assim, só que ele é um tanto seco assim nas falas, mas e diz que ele estava defendendo as meninas, né? Que o rapaz falou alguma coisa como, eu catei, peguei, ele falou, não fala isso, tal, não sei o quê, né? E a menina passou, as meninas passaram e pensaram que ele estava falando mal das meninas. E já foram contra o menino e já juntaram os moleques para bater no menino. E aí meu sobrinho falou, não vai bater nele não, ele não fez nada disso, vocês nem estão sabendo da história direito, você já vem aqui, já está querendo bater no menino, já que ele está querendo xingar o menino. Ele falou o contrário, ele defendeu as mulheres, etc. E eu penso comigo, será que essa ideia, essa visão de ver os meninos com essa forma negativa não é justamente reforçada por esse tipo de colocação na revista, né? Porque você vai colocar para criança, então você tá pegando revista teen e uma revista adulta em que a mulher é a protagonista, a mãe, no momento que ela está grávida, ela é a protagonista. Olha como as mulheres sofrem e sofrem mesmo, tá? E não se fala nada a respeito dos homens, não se fala nada a respeito do sofrimento masculino, de que a imensa maioria dos homens é que sofre homicídio, alguma coisa nesse sentido. Não se fala nada disso. Então, assim, o quebrando o silêncio, ele está todo pendendo para um lado. Quando o homem é colocado como protagonista, é justamente para falar de um defeito dele, né? de um problema dele. Né? Então, assim, hora de falar da menina lá, a menina é protagonista, assim, mas os dois erraram e coloca. Então, você veja, uma criança vê essa revista. Então, assim, a ênfase está no pai, que era um menino totalmente errado. Aí vai para a revista Teen, em que só se abordou o aspecto da mulher que engravida e vai ter filho e que o rapaz não participa. Não participa no caso da primeira menina lá, o rapaz não ficou, dá a entender que o rapaz não ficou com ela, e no final ela cresceu, só aparece ela com o rapaz lá, né, e o rapaz reclamando da vida dele, do que ia acontecer, e a menina lá atuando de forma positiva, não vai dar certo, e o menino desistiu de tudo. E eu penso o seguinte, como você vai pregar a igualdade se você o tempo inteiro enfatiza só o aspecto negativo de um lado, e aí você enfatiza a capacidade de resiliência, de enfrentamento do outro lado, e de um lado você só foca os aspectos negativos. Ele ficou bom, mas olha, ele era muito mal. Olha, eles não aceitaram. Então, assim, como que você vai desenvolver um debate saudável com a sociedade se você só enfatiza o lado negativo de um lado? E aí, se você teve acesso à lição dessa semana, você como adventista, que você não foi, a questão a lição a lição dessa semana fala, maridos e mulheres, ou mulheres e maridos, né, juntos na cruz. Mas se você olhar a lição, o tempo inteiro ela foi focada, vamos dizer assim, 80% no homem só. Para falar que o homem precisa mudar e tal, não sei o quê. Então, veja, existe uma tendência muito forte em você só pegar o aspecto negativo de um lado e o aspecto positivo de outro. Em um mundo em que a emasculação, né, você pode colocar aqui, né? A triste era da emasculação moral dos nossos homens, desconstrução da masculinidade, aqui, vamos pegar aqui essa revista média, vamos ver o que ela está falando aqui. Um amigo contou que a filha de 6 anos, acho que não deixa aqui, acho que ele não deixa ler, então eu não vou, vamos ver se aqui. Um amigo contou que a filha de 6 anos chegou em casa com a ideia de jogar o boneco Ken, o eterno novo marido da Barbie, que antes chamava Bob e gozava de mais mobilidade, no lixo. A Barbie não precisa de homem, papai. Meu amigo tem com a ex-mulher guarda compartilhada da menina e tal. Indiretamente atribui a ele suas desventuras e a partir daí vem sistematicamente atacando a masculinidade. Antes fosse, a coisa é só pós-modernidade cortar e tal, não sei o que, até não vou citar aqui. Anos 70, 80, 90, 2000. Isso aqui, tá, né? Você já...
para agradar os pós-modernos, né? Temos que quem ignora a mente para si apoia esse tipo de coisa, que o feminismo atual, deixa eu só aumentar um pouco aqui, né? É uma espécie muito bem disfarçada de emasculação moral dos homens, tirar deles o que desde sempre lhe pertenceu, a masculinidade e seus mais perfeitos aspectos. E aí você pode ler aqui, ó, é medium.com, tá? Você pode comentar. Cada vez mais o masculino é visto como algo retrógrado. Se estudar a história é previsível. Como Roma caiu, o Ocidente também cairá. O que nos estará? Dependemos dos homens de novo. Há tempos venho presumido com base em minha... Isso aqui, né? Ele colocou aqui uma fala de uma mulher falando. Com minha base na experiência pessoal, que a maior parte da responsabilidade por ensinar nossos meninos respeito ao feminino em toda a simbologia é das próprias mulheres, mães, avós, né? Então, aí quem coloca esse artigo aqui que você pode ver, vamos ver se tem o nome aqui, é uma moça chamada Camila, né, creio eu, e vamos ver mais alguma coisa aqui, né? Embrapa, né, a questão da emasculação, vamos ver, emasculação, vamos colocar, para ficar bem evidente mesmo, né? Então, o primeiro artigo que é Casaré diz que há um plano sendo executado com sucesso, que vai emascular os homens. Causa polêmica em fala de emascular homens, né? O ator, após ele defender que a masculinidade é uma construção social, que as mães solteiras não sabem transigir valores masculinos, mas aí é mais uma coisa opinativa, né? Por que os homens se sentem emasculados? Então aqui, PT, Justin Feed, 3 grandes motivos. Os caras estão crescendo menos do que costumavam? Descubra a verdadeira razão. O ego é um dos maiores ativos, é o que faz sentir como um homem. Se ele sente que ele está machucado, qualquer que seja a razão, começa a sentir menos como homem. Nem sempre é culpa de uma mulher quando o homem se sente emasculado. Então, nem sempre. Então, eles já estão assumindo que existe sim culpa, né? Antes de ir mais adiante, você precisa entender isso. A maioria dos homens erroneamente culpa as mulheres quando se sentem emasculadas. Algumas mulheres acreditam que deveriam ser subservientes ao homem ou que emasculariam o homem, mas isso não é verdade. Então, aqui já está um outro aspecto, né? Mas aqui se reconhece que existe sim, que pode ser parte da culpa sim. Uma garota deve se burlar para evitar emascular o homem? Obviamente não, né? A verdadeira questão, os homens se emasculam o tempo todo. A verdadeira razão pela qual os caras se sentem emasculados é por causa de si mesmos. Todos os caras têm grande expectativa de si mesmos porque a sociedade e a televisão os coage a acreditar que os homens de verdade deveriam se comportar de uma maneira particular. É isso? Não, não é por causa disso. É justamente o contrário, é porque tudo que o homem faz, cada vez mais está sendo prejudicado, né? Homens emocionalmente emasculados se afastam do seu papel e identidade masculina inata, né? josephmatera.org, né? Vamos ver aqui. Então, você vendo um pouco dos dois lados, né? Homens emocionalmente emasculados se afastam do seu papel e identidade masculina inata, tornando ineficazes ou mais fracos devido à insegurança ou ao domínio de um chefe, pressão dos colegas ou cônjuge. Homens que consistentemente cedem às decisões de liderança às suas esposas. Homens que permitem que suas emoções ditem suas ações, que é o que tem sido exigido dos homens, né? Não que o homem não tenha que ter emoção, mas ele tem que ter emoção controlada, coordenada pela razão, né? Então, se você colocar a emoção acima, então você já está se prejudicando. Homens que são incapazes de tomar decisões firmes sem autodúvida constante. Homens emocionalmente emasculados temem tomar decisões difíceis porque lhes falta coragem para correr riscos, que não são líderes espirituais de seus lares, que podem parecer durões por fora, mas são responsáveis no trabalho e assuntos familiares, que abusam ao invés de proteger mulheres e crianças, que evitam o conflito nas relações. Então, aqui nós temos várias posições, né? Mas veja que são posições que tomam o assunto, né? Existe aqui o problema da desconstrução do feminino. Então, assim, é bom você começar a olhar os pontos, né? Olhar outros pontos, olhar outras considerações, né? Então, não sei se ele vai deixar ler aqui, vamos ver. Talvez eu não tenha sido clara com o título, mas deveria ser algo grave o problema na desconstrução do masculino. Quem fez esse artigo? Kelly Rodrigues.
Homens possuem naturalmente uma certa agressividade que é fascinante e útil para ser usada em guerras, lutas e situações de extremos perigo. Estou convencido de que a masculinidade é um pilar fundamental da sociedade, assim como, evidentemente, a maternidade. Se você interpretou o que escrevi acima com machismo, por favor, vá embora. A gente não gosta, não vai gostar um do outro. Acontece, é melhor não insistir. A sociedade só existe a partir de homens e mulheres com seus papéis definidos. Os próprios homens, que covardes, inseguros e preguiçosos, estão adorando os movimentos feministas e aderindo aos termos como feminista, pois dessa forma as mulheres poderiam assumir tarefas que anteriormente eram dominadas por eles, tornando a vida dos homens cada vez mais fácil. E a mulher, tomada de ressentimento e frustração, não suporta a ideia de se subordinar, entre aspas, ao marido, de ser mãe, alguma coisa nesse sentido, mesmo que haja uma independência ali no âmbito familiar. O que é essa de um homem se tirarmos a sua masculinidade? A onda de relativização propagada faz com que a sociedade em geral não perceba o que de fato está acontecendo. Como faço para lutar contra isso? Então, assim, só para você, é lógico que não vai dar tempo de a gente comentar a fundo sobre isso, mas é óbvio que não é resultado dos homens estarem se emasculando, pelo contrário. Se você vê os homens conversarem entre si, geralmente a masculinidade se aflora. Se você vai num jogo de futebol, se você vai numa conversa entre amigos, eles não tem a ver com criar expectativas e não atender expectativas, pelo contrário. Tem muitos homens satisfeitos com o que eles têm, com o que eles são, e vão, e tem o seu serviço, vai lá jogar uma bola, tomar alguma coisa, fazer... Não é isso que está acontecendo. Então, veja, o problema é que os homens que estão se masculando muitas vezes são justamente aqueles que se acham culpados o tempo inteiro, né? Então, essa é a forma correta de se quebrar o silêncio? Eu acredito que não. Eu acredito que tem formas mais saudáveis, né, de você buscar a igualdade de homens e mulheres. Você fazer uma revista infantil em que pai e mãe reconheçam seus erros, conversem sobre os seus erros com os filhos, e não só pegar o aspecto do homem. O homem que foi mal quando era criança, né, aquela criança briguenta que tratava mal as meninas. No mundo de hoje, em que já há uma dificuldade em você, às vezes, conversar com os meninos, dos meninos terem liberdade de fazer alguma coisa, e muitas vezes nas escolas eles serem, de repente, ridicularizados, alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes até ficarem preocupados, alguns não, mas outros sim, de ficarem preocupados até em tomar alguma atitude, serem taxados como istas, como ógenos. Isso tem o risco de emascular. Então, veja, se é para a gente realmente dar o sonido para a nossa mensagem, e se a nossa mensagem realmente vai pregar uma necessidade de reconhecimento de papéis masculinos e femininos conforme a Bíblia, será que esse tipo de sonido é o correto? Né? Será que você não chamar os homens para uma discussão tão importante como essa e começar a fazer esse tipo de revista e sem esclarecer os detalhes, as nuances de cada coisa, né? Você dizer que a palavra da mulher não está sendo bem considerada, como assim? Pelo contrário, né? Nos processos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós estamos vendo pelas decisões que elas têm força, sim, só que tem que se tomar cuidado, como o caso de toda pessoa. Não é porque uma pessoa diz ser vítima que ela vai ser vítima, necessariamente. Pode ser que ela tenha sido, pode ser que ela não tenha sido. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a ideia do estudo da vítima, é lógico que existe uma série de outras questões, mas eu vou aqui colocar para você, e com isso a gente finaliza o estudo em definitivo. Né? Eu finalizei a leitura da revista e vou colocar aqui para você, Manual Esquemático de Criminologia, 2015, tá? Tem a classificação dos criminosos, a evolução da classificação dos criminosos, etc. E aí nós temos aqui, deixa eu só, agressividade do ser humano, sociologia criminal, vitimologia, a partir da página 85, conceito de vitimologia, classificação das vítimas, 86, tá? Então eu vou só ler a página 86 para você ver que não tem nada a ver com de você descaracterizar a mulher. Não é. É a questão da preocupação. Conceito de vitimologia, que é o terceiro componente da antiga tríade criminológica. É, na verdade, um conceito evolutivo passando do aspecto religioso para o jurídico. A vítima que sofre um resultado infeliz dos próprios atos,
como no caso do suicídio, pelos atos de outrem, como homicídio, em caso de acidente, esteve relegada a plano inferior na escola, desde a escola clássica, passando pela escola positiva. Então, veja, vítima em geral, homem e mulher, né? Então, houve uma fase, e ainda existe essa fase, em que muitas vezes a vítima é relegada, existe um excesso de valorização, muitas vezes, da pessoa que comete o crime e uma relegação da vítima. E aí ele fala da importância de se considerar esses aspectos, né? E ele fala da classificação das vítimas, né? Uma primeira classificação importante, página 86, é atribuída a Benjamin Mendelssohn, que leva em conta a participação ou provocação da vítima. Vítimas ideais completamente inocentes, vítimas menos culpadas que os criminosos, aí vem a letra C. Vítimas tão culpadas quanto os criminosos, como, por exemplo, a dupla suicida, um aborto consentido, uma eutanásia. E vítimas mais culpadas que os criminosos, vítimas por provocação que dão causa ao delito. E vítimas como únicas culpadas, vítimas agressoras simuladas e imaginárias, né? Então, assim, essa discussão sobre a relação da vítima, a preocupação com a palavra da vítima, não é de hoje, não tem a ver com a questão de tirar o valor da palavra da mulher, pelo contrário, ela tem tido muito valor. O que tem se discutido, e não é de hoje, em relação a todo tipo de vítima, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja jovem, é a questão de que existem graus. Então, assim, de repente, uma pessoa que vai e bate numa outra, e aí a outra vai e reage e ela se vitimiza. E muitas vezes a agressão que ela fez foi muito maior do que a que a outra fez nela, mas ela se vitimiza, de repente ela vai numa delegacia e fala que, então, assim, ela foi até mais agressora do que o próprio agressor. Então, de repente, ela vai lá e machucou e deixou marcas no suposto agressor, né? E aí o agressor foi e revidou. A vítima, que eu digo, sendo homem ou sendo mulher, tá? A vítima vai, a pessoa vai e agride uma outra pessoa, a pessoa vai e reage, e ela se vitimiza. E muitas vezes não. Isso pode ter ocorrido, inclusive, por legítima defesa da outra parte. Então, tento agredir uma outra pessoa, a pessoa vai e reage à minha agressão, então eu estou com um pedaço de ferro e eu vou e começo a bater numa outra pessoa. A pessoa vai e reage e de repente me acerta também alguma coisa, e eu vou lá e me vitimizo. Então eu sou mais culpado que ela, ou sou praticamente totalmente culpado, porque o que ela fez foi por legítima defesa. Então é esse o tipo de preocupação que existe na questão do estudo criminológico, né? E não só do aspecto da vítima. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Eu acredito que, assim, o mais indicado, de repente, é você fazer uma matéria e aperfeiçoar bem essa matéria na revista, explorar bem essa matéria, do que você ficar picando, fazendo picadinhos de várias coisas assim, e não vi nenhum benefício, considerando geral, em boa parte do que está sendo colocado, porque assim, é como se a igreja estivesse escolhendo um lado, que não é o lado da igreja tradicional, não é o lado da religião tradicional, no sentido assim, o método histórico-gramatical de considerar a Bíblia como a palavra de Deus, o método de, assim, não, se homens e mulheres, se nós estamos buscando uma igualdade entre homens e mulheres, então deve-se dar voz para os dois lados. Os dois lados têm que ter o direito de falar, de se manifestar, e não você simplesmente classificar um lado de uma forma e negar ele a fala e ficar sempre enfatizando um outro lado e querendo fazer com que os homens se sintam cada vez mais diminuídos, que é o que eu entendo que é o que aconteceu, né? Esse tipo de fala genérica nas revistas, a forma como a última lição foi colocada, né? Então, assim, parece que são formas assim, aos poucos você vai minando o discurso masculino e fortalecendo o discurso feminino, e muitos homens não estão preparados teologicamente, infelizmente, para debater esse tipo de coisa, e isso está muito alinhado com a questão da ordenação feminina, né? Eu creio que vocês já devem estar bem cientes disso, ordenação como anciã, ordenação como pastora. Então, assim, existe um discurso pendendo para um lado, e não satisfeitos com isso, agora o quê? Fazer com que o homem se sinta culpado por tudo, né? Que se o homem, de repente, estiver conversando com uma mulher dentro de casa, e de repente, sei lá, eles começam a discutir, e aí o que vai acontecer? Quer dizer, a ênfase é só sobre o homem, então ele vai lembrar da lição que só enfatizou o lado dele, ele vai assumir a culpa toda para ele. Como é que funciona isso, né?
Então, eu tive preocupação em relação a isso. Quando eu li o conteúdo da revista e comparei com de outra revista que eu vi, que estava sendo distribuída em outras igrejas também, que ainda tem, né, o conteúdo, e isso me deixou, de certa forma, preocupado, porque eu vi algumas afirmações como essa, com essas, ou genéricas demais, ou baseado em muito pouca informação, assim, tirar uma conclusão muito grave para uma coisa e genérica para algo que não era bem assim. Então, foi o que me preocupou, então resolvi colocar meu posicionamento, minha opinião, né, a minha preocupação. Acredito que devemos quebrar o silêncio, sim, em relação o cristianismo é uma quebra de silêncio constante, né? Nos ensinar a não sermos mais velhos homens, velhas mulheres, né? Então, assim, uma transformação diária, mas eu acredito que nós não estamos, em alguns aspectos, dando a nota correta, dando o sonido certo, né? Na trombeta, não estamos falando adequadamente, estamos, de repente, nos baseando em fontes que deveríamos olhar, no mínimo, com mais cautela. Eu espero que tenha auxiliado a todos. Agora me despeço com oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido. Peço que nos livre dos males, nos auxilie em todas as coisas. Nós imploramos em nome de Jesus, que nos auxilie e fortaleça hoje e sempre. Amém. Essa foi uma colocação bastante ampla, né? Procurei pegar alguns pontos e mostrar para você que, assim, às vezes a gente precisa ter um pouco mais de cautela ao analisar determinadas informações que são passadas para nós, para a gente não, de repente, não sucumbir aí a determinados discursos que são colocados, né? Às vezes você faz um estudo um pouco maior, você vê assim, a situação é preocupante, sim, né? Nós devemos cuidar das mulheres, assim como devemos cuidar dos homens, das crianças, dos idosos, de todas as pessoas, de todas as cores, né? E todas as pessoas, sendo brancas, sendo negras, sendo japonesas, amarelas, alemãs, norte-americanas, coreanas, todas as pessoas merecem respeito, dignidade. Então, eu acredito que nossas revistas e nosso trabalho faria um efeito mais positivo se nós tratássemos as informações estatísticas de uma forma mais técnica, mais analítica, antes de colocar nos nossos artigos, e as informações genéricas, ter muito cuidado. Quando você fala muito do que se entende por homem e mulher é uma construção social, e você não especifica o quê, você está defendendo o discurso de um grupo que não é o grupo religioso das igrejas que creem na Bíblia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e até o próximo estudo.